Antes de fazermos qualquer oração, pare um instante, respire e permita que o seu coração silencie o barulho do mundo. Muitas vezes buscamos respostas, consolo e força, mas esquecemos que tudo começa ouvindo a voz de Deus antes mesmo de abrirmos a boca para pedir qualquer coisa. É nesse silêncio reverente que a alma se alinha ao céu. Jesus nos deixou um mandamento que não é apenas uma sugestão espiritual, mas uma marca de identidade de quem pertence a Ele. Em João 15:12 ele disse: "O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei." Esse amor não é fraco, não é superficial e não é seletivo. É um amor que molda nossos pensamentos, nossas palavras e nossas atitudes. Se você é filho de Deus, o amor não é opcional. Ele é o caminho. Isso significa que você não permite que a amargura encontre lugar dentro de você. Significa que você não deixa que o ódio crie raízes. Significa escolher a via estreita de Cristo, mesmo quando isso fere o orgulho. A palavra nos lembra disso em Romanos 12:17. Nunca paguem o mal com o mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Seu primeiro impulso pode ser revidar quando alguém te fere, mas esse impulso pertence à velha natureza. Seguir a Cristo é quebrar o ciclo. Quando você decide responder com honra, Deus começa a transformar o seu interior. Se esta mensagem tocou você, escreva nos comentários: "Senhor, molda meu coração." A palavra continua nos guiando para um padrão de vida que desafia nossa natureza humana. Em 1 Pedro 3:9 está escrito: "Não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, abençoem." Abençoar quem nos feriu não é fácil. Muitas vezes, o que queremos é nos defender, explicar nossa dor ou devolver na mesma intensidade. Mas quando você escolhe abençoar em vez de atacar, você está escolhendo Cristo em vez do ego. E amar não se resume a evitar vingança. Amar é praticar honra, mesmo quando o outro não parece merecer. Romanos 12:10 nos lembra: "Amem-se cordialmente uns aos outros com amor fraternal e prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios." Isso significa enxergar valor nas pessoas não pelo que elas têm, fazem ou entregam, mas porque carregam a imagem do Criador. É servir não porque elas merecem, mas porque Jesus nos serviu primeiro e sem merecermos. 1 João 4:19 reforça essa verdade. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E é por isso que o amor cristão é tão poderoso, porque não nasce do esforço humano, mas da graça que recebemos. A paz também faz parte desse chamado. Romanos 12:18 diz: "Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todos." Você não vai concordar com tudo e com todos, mas pode buscar a paz com todos. Às vezes isso significa dar o primeiro passo para restaurar um relacionamento. Outras vezes, significa se calar e orar antes de responder. Como diz Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor. A verdadeira paz é coragem disfarçada de mansidão. Se esta parte falou ao seu espírito, escreva: "Eu escolho a paz de Cristo." No centro do amor cristão, existe algo que muitos tentam evitar, mas que Deus exige: o perdão. Perdoar não é ignorar a dor, não é minimizar o que aconteceu, nem fingir que nada aconteceu. Perdoar é reconhecer que a misericórdia de Deus é maior do que qualquer ferida que alguém possa nos causar. Efésios 4:31-32 diz com clareza: "Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo." Carregar mágoas é como arrastar correntes invisíveis. Pesam, limitam, sufocam a alegria e envenenam a alma aos poucos. Jesus é muito direto em Mateus 6,15 quando diz: "Se vocês não perdoarem os outros, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês." Isso não significa que o sofrimento foi pequeno, mas que Deus é maior. Perdão não é sentimento, é escolha. E quando você escolhe perdoar, Deus começa a curar aquilo que você não consegue tocar sozinho. Colossenses 3:12-14 descreve a postura que devemos vestir todos os dias, assim como vestimos nossas roupas pela manhã. Revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E acima de tudo isso, revistam-se do amor,
que une tudo perfeitamente. Cada manhã é uma oportunidade de pedir ao Espírito Santo que molde seu coração para reagir como Jesus reagiria. Esse tipo de amor não é natural, é espiritual. Ele cresce em um coração rendido, não em um coração resistente. Se esta parte falou com você, escreva: Senhor, cura meu coração. Muitas pessoas se perguntam: mas como viver esse amor e esse perdão quando a dor ainda está viva? A resposta sempre começa no mesmo lugar: oração. Antes de tentar resolver qualquer coisa com suas próprias forças, você precisa entregar o peso nas mãos de Deus. Ele é o único capaz de limpar o coração do veneno da mágoa. Peça ao Senhor que examine seus pensamentos e revele qualquer raiz de ressentimento. Às vezes, o que você acha que superou ainda está escondido, ferindo silenciosamente. Ore também por aqueles que te machucaram, mesmo que seus sentimentos não acompanhem suas palavras no começo. Perdoar não é sentir, é obedecer. E Deus honra essa obediência. Em alguns casos, sabedoria exige limites. Perdoar não significa deixar que as pessoas continuem ferindo você. Limites saudáveis não são falta de amor, são proteção. Mas mesmo quando o vínculo precisa mudar, seu coração não deve carregar ódio. Busque reconciliação quando for seguro e possível. E quando não for, entregue a situação nas mãos de Deus e preserve sua paz. Jesus nos chama para um caminho mais alto. Lucas 6, 27, 28 diz: Amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam e orem pelos que os maltratam. Esse não é um convite fácil, é uma revolução espiritual. É escolher a postura de Cristo, enquanto o mundo escolhe revidar. Hebreus 12:14 acrescenta: Busquem a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. A paz verdadeira não acontece por acaso. Ela cresce onde existe humildade, paciência e sinceridade. Se esta mensagem tocou você, escreva: Eu escolho perdoar e seguir em paz. Amar, perdoar e buscar a paz não significa ser conivente com o pecado. Jesus amou profundamente, mas também confrontou com verdade. Ele não distorceu o evangelho para agradar pessoas, e nós também não devemos. O amor cristão é firme e compassivo ao mesmo tempo. Ele abraça, mas também direciona. Ele acolhe, mas também alerta. Devemos falar a verdade, mas com compaixão. Devemos manter nossas convicções, mas com um coração moldado pela graça. É possível corrigir alguém sem humilhar, alertar sem ferir, orientar sem condenar. A postura importa tanto quanto a mensagem. O mundo está dividido em muitos lados, ideologias e opiniões. Mas Jesus deixou claro que seus discípulos seriam reconhecidos por algo muito maior do que argumentação: o amor. Como ele disse em João 13:35, Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Por isso escolha o caminho de Jesus. Coloque de lado a amargura. Rejeite a necessidade de revidar. Busque a paz sempre que puder. Perdoe depressa. Honre generosamente. Ame profundamente. E lembre-se, quando alguém te machuca, perdoar não é um favor para a pessoa, é libertação para você. Sua liberdade está em entregar a situação nas mãos de Deus. O amor de Cristo é a luz que transforma ambientes, cura relacionamentos e restaura aquilo que parecia perdido. Se esta parte falou ao seu coração, escreva: Quero viver o amor de Cristo. Agora, entramos em um momento de entrega mais profunda. Tudo o que falamos sobre amor, perdão e paz só se torna real quando deixamos o Espírito Santo moldar nossa vida. Não é força humana, é rendição. É permitir que Deus retire o que é duro, pesado e tóxico dentro de nós e substitua por aquilo que só Ele pode produzir. Quando você decide abrir mão da vingança, da teimosia ou do orgulho, Deus abre espaço para curar feridas que você nem sabia que ainda existiam. Ele vê intenções, pensamentos, memórias enterradas, dores escondidas. Nada fica oculto diante dele. E ainda assim, ele te chama para perto. O Espírito Santo é quem gera o fruto que a carne nunca consegue produzir. É ele quem te dá amor quando você quer desistir, paz quando tudo está bagunçado, paciência quando o desgaste é grande, mansidão quando alguém te provoca, domínio próprio quando você quer falar mais do que deve.
E nos momentos difíceis, quando o temperamento explode, quando a tristeza pesa, quando a injustiça fere, é o Espírito que sustenta você para não agir pela dor, mas pela fé. Por isso peça: Senhor, muda meu coração, transforma minhas reações, ajusta minhas palavras, renova meu interior. Peça para ser moldado todos os dias, porque o coração humano precisa de tratamento diário. O amor que vem de Deus não é instável, não depende de clima, humor ou circunstâncias. Ele é fruto de um coração que se rendeu totalmente ao Espírito. Se esta parte falou contigo, escreva: Espírito Santo, molda meu coração. Quando a dor é recente, quando a traição ainda arde, quando as palavras duras ainda ecoam na memória, o perdão parece impossível. Mas é justamente nesses momentos que a graça de Deus se manifesta com mais força. Ele sabe o peso que você carrega. Ele entende o que ninguém viu. Ele conhece o choro silencioso que você engoliu para não demonstrar fraqueza. A cura começa quando você permite que Deus toque o lugar onde mais dói. Talvez você tenha tentado resolver tudo sozinho, tentando esquecer, tentando seguir, tentando ser forte. Mas Deus não te chamou para carregar um fardo que pertence a Ele. Comece dizendo: Senhor, eu entrego isso a Ti. Não é uma frase decorada-me, é um ato espiritual. Quando você libera perdão, Deus libera cura. Quando você entrega o ofensor nas mãos dele, ele coloca paz no seu coração. Quando você decide parar de revisitar o passado, Deus começa a abrir novas portas no presente. E lembre-se, perdão não é reconciliação. Às vezes, voltar a ter contato não é seguro, não é sábio e não é a direção de Deus. Perdão é libertar o coração. Reconciliação é restaurar o relacionamento, e isso nem sempre é possível. Mas a liberdade espiritual sempre é. Até mesmo Jesus, em seus ensinamentos, mostrou que perdoar é um ato que nos aproxima do Pai. Ele sabia que guardar rancor aprisiona, mas perdoar liberta. E toda vez que você escolhe perdoar, você se parece mais com Cristo. Deus está te curando enquanto você lê estas palavras. Ele está restaurando áreas que você achou que nunca mais voltariam a ser fortes. Se esta parte tocou sua alma, escreva: Senhor, restaura o que eu não consigo. O amor verdadeiro, aquele que vem do coração de Deus, também é um amor que se expressa em atitudes. Não é apenas sentir algo bonito ou repetir frases espirituais. É quando a fé se torna prática. É quando você escolhe agir como Cristo mesmo, quando tudo dentro de você quer reagir como o mundo. Por isso a Bíblia diz que devemos nos vestir diariamente de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Assim como você escolhe a roupa que vai usar antes de sair de casa, você também decide qual postura escolherá para enfrentar o dia. É uma decisão consciente, um posicionamento espiritual. E se você quer ser um reflexo de Jesus, precisa deixar que Ele molde cada detalhe. Quando alguém te provoca, que suas palavras sejam resposta de paz. Quando o orgulho tenta te dominar, que a humildade fale mais alto. Quando a pressa te impulsiona, que a paciência te conduza. Quando você é tentado a guardar mágoas, que o perdão prevaleça. O Espírito Santo não apenas transforma quem você é, ele também transforma como você reage. E muitas vezes, é nas reações que revelamos quem realmente governa o coração. Se Cristo governa, suas ações vão carregar graça. Se a carne governa, suas respostas vão carregar peso. Por isso, peça diariamente para ser revestido do amor de Deus. Ele é o elo que conecta todas as virtudes e mantém sua vida em equilíbrio espiritual. O amor verdadeiro não te tira da verdade. Ele te sustenta nela e não te afasta das pessoas. Ele te capacita a amá-las mesmo quando é difícil. Se esta parte falou com você, escreva: Quero refletir o amor de Cristo. Há momentos em que sentimos que nosso coração está pesado demais. Momentos em que palavras machucam, atitudes ferem e situações inesperadas tentam roubar nossa paz. Nessas horas, é fácil deixar a raiva guiar nossas respostas ou permitir que o medo determine nossas decisões. Mas Deus nos chama para algo maior. Ele nos chama para viver guiados pelo Espírito e não pelas emoções momentâneas. É por isso que a palavra diz: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito firme. Essa oração não é apenas um pedido,
É um reconhecimento de que sozinhos não conseguimos. Precisamos que o próprio Deus transforme nosso interior. Troque aquilo que é duro por algo sensível à sua voz. Remova aquilo que é tóxico e nos dê capacidade de amar além do natural. O medo tenta comandar, mas o Senhor declara que não nos deu espírito de medo, e sim de poder, amor e equilíbrio. A ansiedade tenta sufocar, mas a paz de Cristo guarda a mente e o coração daquele que confia. A ofensa tenta envenenar, mas o perdão limpa e liberta. Peça para Deus te dar sabedoria nos momentos difíceis, domínio sobre as palavras quando a emoção gritar e graça para lidar com pessoas complicadas. Peça para Ele ser o filtro das suas reações, o guia das suas atitudes e o descanso da sua alma. Quanto mais você permite que Deus molde seu coração, mais você percebe que a verdadeira força está em escolher a paz em vez da briga, o amor em vez da vingança, o silêncio em vez da explosão. Se esta parte falou com você, escreva: Senhor, renova meu coração. Há momentos em que a alma pede descanso, mas o espírito clama por coragem. E é nesse encontro, entre o cansaço humano e a força divina, que Deus realiza os maiores milagres. Porque quando você chega ao seu limite, Deus começa. Ele pega seus pedaços quebrados e transforma em testemunho. Ele pega suas quedas e transforma em degraus. Ele pega suas lágrimas e transforma em sementes de um futuro que você ainda nem imagina. Hoje, declare dentro de você: eu não caminho mais sozinho. Eu não luto mais sozinho. Eu não enfrento mais a vida com minhas próprias forças. Porque a verdade é que Deus nunca exigiu que você fosse perfeito. Ele só pediu que você confiasse. E quando você confia, o impossível deixa de ser impossível. Quando você entrega, o fardo deixa de ser pesado. Quando você descansa nele, a paz chega antes mesmo da resposta. Que esta jornada de oração se torne parte da sua vida. Que cada amanhecer te lembre que Deus te escolheu, te guarda e te sustenta. Que cada noite te lembre que, mesmo em silêncio, Ele continua trabalhando por você. E que seu coração, renovado e desperto, nunca esqueça: você é amado, você é protegido, você é guiado. E nada, absolutamente nada, poderá impedir aquilo que Deus já decidiu realizar. Se esta palavra falou com você, escreva abaixo um agradecimento a Deus e deixe sua luz alcançar outras pessoas.